Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Demerval Saviani, Escola e Democracia. Importante lembrar que neste livro, Demerval Saviani é contra a pedagogia liberal burguesa. E na pedagogia liberal burguesa entra a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Então, só lembrando, tenho certeza que muitos professores já sabem, né? A pedagogia tradicional, o centro é o professor, dono de verdades absolutas. Na pedagogia nova, o centro é o aluno que constrói, que aprende. E na pedagogia tecnicista, o centro é o método. Saviani considera essas três pedagogias liberais e não críticas, porque, segundo ele, elas justificam a existência das relações sociais capitalistas, baseadas no privilégio de alguns e no prejuízo das classes populares que formam a maioria da população. Além de fazer a crítica à pedagogia tradicional, Demerval Saviani enfatiza nesse livro muito a crítica à pedagogia nova, porque, embora o discurso da pedagogia nova fosse democrático, ela tratou de partir ao considerar todos como iguais, considerou pessoas diferentes que eram iguais, acabou privilegiando ainda mais os já privilegiados e prejudicando aqueles que já eram excluídos. Então, a crítica maior à pedagogia nova é que, embora o discurso fosse para a democracia, na prática ela acabou servindo para reforçar o discurso hegemônico propagado pela ideologia dominante. Para entender esse livro, é importante também entender os conceitos de violência material e violência simbólica. Para Saviani, a violência material é a dominação econômica de uma classe sobre a outra, e a violência simbólica é a dominação cultural, a classe dominante inculcando ou impondo a sua cultura à classe dominada. Como é um livro de 1983, né? Demerval Saviani discute essa relação baseada, essa relação entre sociedade e escola baseada no capitalismo, principalmente criticando uma educação voltada para a burguesia e uma educação voltada para o proletariado. Então, ele enfatiza bem essas duas classes sociais na relação entre a escola e a sociedade. Além destas, Saviani elenca as teorias críticos reprodutivistas. São teorias que, embora elas sejam críticas, elas reconhecem a reprodução das relações capitalistas no interior da escola. Então, entre as teorias críticas reprodutivistas, ele vai citar a teoria da violência simbólica, a teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e a teoria dualistas. São teorias que, sim, reconhecem, né, as relações de dominação, reconhecem a violência simbólica que é vivenciada dentro das escolas, porém elas acabam reproduzindo essas relações. Então, elas fazem a crítica, mas não são necessariamente uma proposta. E nesse caso, Saviani aproveita para propor a sua pedagogia social crítica, né? Histórico-crítica, social crítica, que ele diz que sim, é possível uma pedagogia além das pedagogias da essência e da existência. É possível uma pedagogia que vá além das práticas tradicionais que privilegiam uma educação pré-burguesia, e é possível sim avançar com relação às pedagogias novas
que por sua vez acabam servindo só para quem já é privilegiado. Então, Saviani propõe a pedagogia histórico-crítica, na qual é de grande importância que a escola cumpra a sua função pedagógica, que para Saviani a escola tem sim uma função pedagógica, que é trabalhar com o conhecimento historicamente acumulado pela humanidade, e ele nos diz que quando a escola cumpre essa função pedagógica, ela cumpre também a sua função política. Nesse livro também ele vai nos falar sobre a teoria da curvatura da vara, para explicar essa relação entre política e educação. Então ele justifica que a vara sempre esteve torta para o lado da burguesia, né? E agora, para fazer essa vara a favor das classes populares, essa vara não adianta deixá-la reta, é preciso envergá-la para o outro lado. Então, essa é a teoria da curvatura da vara, para fazermos com que a classe operária, a classe proletária, tenha uma educação que seja realmente digna à sua existência, que de fato melhore as condições para que nós possamos superar essa sociedade de classes. Sim, Saviani, em 1983, nos fala, né, da possível superação dessa sociedade de classes baseada em relações tão desiguais, né? E aí, nesse sentido, é importante entender também a relação entre educação e política. E ele diz que a educação não é igual à política, mas quando se explicita os objetivos da educação, percebe-se que ela tem uma dimensão política. Então, a educação, qual é o objetivo da educação, né? Quem nós queremos formar? Para que nós queremos educar? Então, quando nós fazemos essa pergunta, já está implícito aí a dimensão política, que é o posicionamento. Em que tipo de sociedade você acredita? Que tipo de sociedade você quer contribuir? Nesse sentido, a relação entre escola e sociedade é uma relação dialética, porque tanto a escola é influenciada pela sociedade, e é importante que reconheçamos isso, como a sociedade também influencia a escola. Ou seja, em outras palavras, não podemos mais reproduzir dentro da escola práticas de dominação cultural que privilegiem a educação da burguesia para formarmos uma escola verdadeiramente democrática.